padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, alegria da fé fecunde nossa comunhão, congregados aqui na comunidade orante nesta hora, por graça de Deus, ao redor da amada Mãe Maria. Sua presença amorosa de Mãe nos consola e é garantia de intercessão a Deus por nós todos nas necessidades de nossas famílias, da Igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos inspira e nos convida agora à escuta da Palavra Santa de nosso Deus, interpelação que nos aponta o caminho e nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. Vivamos este momento renovando o desejo de sermos tocados por esta palavra que nos sustenta no caminho e nos dá sabedoria. Naquele tempo aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito, se alguém tiver um irmão casado e esse morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7, todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem elas se dão em casamento, nem eles se casam, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Amado e amada de Deus, esta interpelação feita a Jesus vem do grupo dos saduceus, latifundiários e comerciantes. Eram tão conservadores que não conseguiam acatar a esperançosa doutrina da ressurreição e se colocavam na contramão do que já entendiam os fariseus e a piedade popular daquele tempo. Um conservadorismo que estreita seu horizonte e os incapacita para receber o grande dom de Deus, a ressurreição, a vida para sempre desabrochada no amor de Deus, dando sentido pleno à história e ao tempo vivido, justificando a disposição corajosa por labutas nossas em prol da justiça, da verdade e do bem enquanto vivemos. Por isso Jesus lhes diz que os mortos ressuscitam. Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, diz o Senhor, pois todos vivem para Ele. Diante dessa palavra, alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Meu irmão, minha irmã, os saduceus, um risco permanente, forte também em nosso tempo. Eles pensavam que a benevolência de Deus se concretizava simplesmente nas condições de bem-estar. Eram convictos de que Deus premia com bens materiais aqueles que são fiéis e observantes da lei, enquanto castiga os transgressores, os pecadores, com o sofrimento e com a pobreza. Por isso ridicularizavam a fé na ressurreição e aqueles que dela dão testemunho. Perdia os saduceus que não se aproximavam de Jesus para, escutando a sua palavra, abrir o coração e acolhê-la, mas eram desejosos de argumentar quanto a seus interesses e convicções, numa atitude soberba de não deixar-se convencer por Deus, a única atitude justa do verdadeiro discípulo de Jesus
e do Filho de Deus. Fica claro no ensinamento de Jesus que não se consegue pensar na vida eterna, a vida na história desabrochada plenamente no amor de Deus, quem é extremamente ligado ao que é terreno, passageiro, material. O matrimônio referido nessa passagem como mistério de amor entre um homem e uma mulher em confronto com a tradição de Moisés, como norma num determinado contexto social e histórico religioso, não pode ser transposto como o entendimento para o entendimento que devemos ter da vida depois da morte. Os que ressuscitam vivem em Deus, numa comunhão não apenas projetada, mas plenamente realizada. A ressurreição arranca-nos da morte e nos projeta para a comunhão plena com o Pai eterno e também com todos aqueles da comunidade humana ressuscitada. É preciso preparar e exercitar o coração numa sensibilidade profunda que nos module com o sentir de Deus. A propósito, lembro aqui Santa Cecília, celebrando hoje o seu dia, padroeira dos músicos, da música, como caminho indispensável no cultivo desta sensibilidade. Quando Santo Agostinho, comentando os Salmos, diz, e deve ser assim o nosso coração para nos modular com o coração de Deus. Louvai o Senhor com a cítara, na harpa de 10 cordas, salmodiai, cantai-lhe um cântico novo. Despojai-vos da velhice, conhecestes um canto novo. Novo homem, nova aliança, novo cântico. Cântico novo que pertence aos homens e mulheres novos. Deus nos ajude a caminhar assim nesta direção. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra de Deus que amorosamente nos conduz, luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes na intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres e dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades. Particularmente oremos por aqueles que nos pediram orações, por aqueles que sabemos precisam das nossas orações e por aqueles pelos quais temos também obrigação de orar. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Com a alegria da ermida, da padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira